Você faz aqui uma dieta para ganho de massa muscular? Você consome proteína em todas as refeições? Você já escutou algumas pessoas falarem que você precisa consumir proteína em todas as refeições para potencializar a ganho de massa muscular? Isso aí realmente é verdade? Bom, bom, guarda aí que eu vou falar isso para você, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Quando a gente está pensando numa dieta para ganho de massa muscular, as proteínas são essenciais para esse processo. No entanto, algumas pessoas sugerem que para que você consiga ter esse gradiente de aminoácidos correndo na corrente sanguínea, especialmente os essenciais, aqueles que a gente não produz no nosso corpo, algumas pessoas dizem que toda refeição você precisa estar consumindo com proteína. E aí, isso é verdade? Não é não? Não é nananina, não, meu querido. Alto lá, pera aí. O que acontece, pessoal? Primeiramente, a gente tem que entender que existe um teto de absorção das proteínas na nossa dieta. E esse valor, para indivíduos treinados, ele é maior. Alguns estudos sugerem, para indivíduos muito bem treinados, um teto de absorção de 0,55 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Vamos pensar no indivíduo de 100 quilos, um cara grande, né? Eu gosto de usar 100 quilos porque a matemática foi mais rápida, então a gente tem uma ideia mais ou menos do que seria. Então a gente está pensando no indivíduo de 100 quilos, tá bem? Aí qualquer coisa você joga a tua proporcionalidade aí de acordo com o teu peso. Então, para esse indivíduo, ele precisaria estar consumindo aí até 55 gramas de proteínas por refeição. E aí, se a gente for pensar, talvez, o que seria 55 gramas de proteína, a gente está pensando mais ou menos aí uns 200, 220 gramas de frango, de filé de frango, por exemplo. Ou seja, você pode estar consumindo até 220, 230 gramas de filé de frango grelhado, caprichado, bem temperadinho, né? Com arrozinho, com feijão, com uma saladinha, fica lindo, maravilhoso. Mas não necessariamente você está precisando fazer isso todas as refeições do dia. Porque partindo do pressuposto que você pode estar organizando algumas refeições com maior quantidade de proteína, você pode até mesmo fazer as outras sem proteína. Pode estar focando no carboidrato, especialmente para ter aquele fornecimento mais rápido de energia, uma vez que você tem em situações, por exemplo, quando você treina de manhã, 5 horas da manhã, né? Acordou, já vai treinar, tal, para 7, 8 horas já tá no trabalho. E aí, muitas vezes é comum que depois do treino, você tá um pouquinho mais cansado porque treinou e já quer acelerar esse processo de recuperação. Então é muito comum você estar otimizando o carboidrato no pós-exercício para que nesse espaço de tempo de 2, 3 horas você já recupere e vá trabalhar tranquilo. Sem aquela coisa, aquela fadiga residual do treino que você fez, né? Aquele cansaço que fica momentaneamente e transitoriamente ali entre seu treino e seu trabalho. Você pode vir com carboidrato, mas você pode também optar por proteína depois. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que não necessariamente você está precisando consumir. Você precisa consumir essa proteína nessa refeição. Embora nós temos uma capacidade um pouquinho aumentada, especialmente para carboidrato, no pós-exercício. Isso pode estar aumentando a velocidade com que você está recuperando. E aí, se você for pensar assim, pô, Santiago, mas o pós-treino é refeição muito importante. Ok, ele é muito importante, mas os estudos sugerem que você não precisa consumir rapidamente depois desse treinamento para que você otimize a hipertrofia, né? As pessoas chamam isso de janela da oportunidade ou janela anabólica. Não faz sentido nenhum. Você tem até 24 horas para estar consumindo adequadamente esses elementos nutricionais, né, principalmente a proteína. E o mais importante é que depois de 24 horas você forneça o que a gente chama de balanço nitrogenado positivo, no qual o fornecimento dessas proteínas das fontes alimentares proteicas vai aumentar a quantidade de nitrogênio e dentro de uma relação entre anabolismo e catabolismo, você tem um saldo positivo
nesse balanço nitrogenado mais quantidade de nitrogênio vindo das proteínas que você consumiu na tua alimentação e não sucumbiu tanto às proteínas que você está degradando naturalmente durante os estágios entre as refeições de catabolismo por conta desse jejum que fica entre as refeições. Então, essa oscilação entre síntese e catabolismo ao longo de 24 horas é o que vai determinar o saldo de 24 horas depois, esse balanço positivo para você estar aumentando a massa muscular. E aí, se a gente está pensando no indivíduo que já treina musculação há mais de 5 anos, 10 anos, ele pode estar contemplando a quantidade de proteínas com uma ordem de 1,6 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Isso se ele não tiver em déficit calórico para estar querendo reduzir o percentual de gordura. É muito comum as pessoas quererem ganhar massa muscular e reduzir esse percentual de gordura. E toda dieta para emagrecimento, e quando a gente fala emagrecimento, a gente está falando em reduzir o percentual de gordura, e isso é emagrecimento. Emagrecimento não é perda de peso. Obviamente, a perda de peso ela pode estar junto com essa redução do tecido adiposo, mas não necessariamente perda de peso é emagrecimento. Se eu vou ao banheiro, me peso, vou ao banheiro, depois volto. E aí volto com menos 2 quilos, né? Esse menos 2 quilos pra ir no banheiro foi tenso, hein, produção? Tá doido, hein? Tá doido. Vai vir. Você emagreceu? Não, você só deu uma esvaziada lá no que tava te ocupando. Tava ocupando o teu intestino e a privada lá agora. Tá... Que papo escatológico esse? Não, mas beleza, vamos voltar aqui. Então você não emagreceu. Não emagreceu, né? Por quê? Você não reduziu o percentual de gordura. E aí a gente tem que entender que toda dieta para reduzir o percentual de gordura, ou seja, toda dieta para emagrecer, leva à perda de massa muscular. E aí uma das formas de tentar reduzir isso é treinando e também ajustando as proteínas da dieta. Então se o indivíduo já treina há 5, 10 anos, já tem essa maturidade muscular, já tem uma boa capacidade de volume de treino, de resistência e por aí vai, os estudos têm sugerido o quê? Que 1,6 gramas de proteína por quilo de massa corporal já seriam suficientes para ele contemplar as necessidades proteicas para fazer essa síntese de proteína numa dieta normocalórica, ou seja, o que ele consome está batendo o que ele gasta em 24 horas. Só que como ele também quer reduzir esse percentual de gordura, ele faz um déficit calórico. Então ele come um pouquinho menos e gasta mais. E aí ele vulnerabiliza essa perda de massa muscular. Qual que é a estratégia para você ajustar isso? Aumentar a proteína da dieta. Quanto, Santiago? Se esse déficit for mais levinho, se for um déficit de 300 a 500 quilocalorias, 0,2 gramas de proteína por quilo de massa corporal a mais já são suficientes. Ou seja, ao invés de você pensar em 24 horas na tua dieta 1,6 gramas de proteína, você pode jogar para 1,8 gramas de proteína. Para esse indivíduo de 100 quilos, seria o quê? 180 gramas de proteína. E se nós formos pensar que às vezes nas grandes refeições ele tem aí uma absorção de até 55 gramas, suponhamos que ele faça muito bem o almoço e o jantar, a gente já tem o quê? 110 gramas de proteína nesse indivíduo. Aí para estar contemplando até mesmo uma dieta hiperproteica, com esse valor de 1,8 gramas de proteína, porque esse indivíduo está em déficit calórico e já treina há muito tempo, a gente tem ainda 70 gramas para a gente poder trabalhar. Né? 70 gramas, se fosse só em ovo, seriam 10 ovos, por exemplo. Mas aí ele faz o quê? 5 refeições? Então ele já fez 2. Então em 3 refeições eu posso estar trabalhando aí com 70 gramas de proteína em cada uma delas. Aí você fala assim, poxa, Santiago, toda refeição vai ter que ter proteína? Não necessariamente. Né? Se a gente está falando de uma scoop de whey, uma scoop de whey protein aí com mais ou menos 23 gramas de proteína, a gente já está contemplando 23, então a gente já tem 70 menos 23, a gente já tem 47 gramas de proteína. Pronto. E aí a gente pode estar brincando também com quantidades, às vezes maiores, uma refeição, e não está precisando consumir outras. A questão é, quanto maior o indivíduo, quanto maior o nível de treinamento do indivíduo, maior vai ser a necessidade proteica e provavelmente, para estar diluindo essa quantidade, as refeições, cada refeição pode estar sendo contemplada
com proteínas. Mas não necessariamente eu tenho essa necessidade em cada refeição. Então eu tenho 47, então pode ser que eu queira fazer uma outra refeição um pouquinho mais caprichada em proteína e a outra, antes de dormir, por exemplo, eu faço uma salada de frutas mais levinha e tal e seguro a mão. Pô, beleza, então eu quero pegar essas 47 aí e caprichar numa refeição que antecede talvez uma ceia, né? Ou então talvez um lanche da tarde caprichado. Então eu posso fazer um omeletão caprichadão, né? Vamos colocar assim, pensando aí num 6 ovos, por exemplo, já vai dar 42 gramas de proteína, e colocar um franguinho desfiado, ou então talvez um atumzinho, junto com a salsinha, uma cebolinha, um tomate cereja, uma cenourinha picada e por aí vai. E contemplar essas 47 gramas de proteína. Simples. E aí é legal por quê? Porque essa digestibilidade, até mesmo mais próximo do sono, ela tende a estar reduzida. E aí, até mesmo com a possibilidade, às vezes, de indivíduos que comem mais à noite ou também têm a digestibilidade um pouquinho reduzida à noite, isso pode estar atrapalhando o sono, ou talvez gerando refluxo, e de alguma maneira isso pode estar atrapalhando a recuperação, especialmente atribuída ao sono. Então a gente pode estar ajustando dessa maneira. E aí, será que você precisa consumir proteína em todas as refeições? Eu acho que não, né? Mas tem que saber a brincadeira, não é isso? Gostou desse vídeo? Coloque aqui nos comentários o que você achou. Pode fazer as perguntas que você quer. Vamos continuar esse bate-papo. Coloque aqui suas perguntas no comentário. Vai ser incrível a gente estender um pouquinho a nossa brincadeira aqui. E obrigado se você ficou até o final desse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Se inscreva no canal, curta o vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, até lá! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat.